Olá pessoal, sejam bem-vindos ao podcast da mineração e esse é mais um áudio do quadro Innovations, um quadro semanal onde vamos falar sobre inovação, criatividade, até o lançamento do nosso Interconnected Mining, o primeiro congresso online de mineração do Brasil. Já fechamos com todos os palestrantes, estamos fazendo os ajustes finos na plataforma onde vamos exibir os vídeos. Então não deixe de curtir o site mininovations.com.br/mxp, veja todas as novidades, cadastre lá seu e-mail para receber todo o nosso conteúdo gratuito e informações sobre esse evento e muito mais. No áudio dessa semana vamos falar sobre uma técnica que o pessoal usa muito na hora de ser criativo e inovador, que é a combinação. Às vezes você pegar duas atividades, duas coisas, juntá-las e fazer ela uma grande ideia. Eu vou falar sobre algumas combinações que eu acompanhei na minha vida profissional, na minha vida pessoal, dar algumas dicas para vocês, como sempre estamos fazendo. Lembrando que já temos diversos outros áudios desse programa, temos aí mais de um ano de áudios do podcast da mineração, do canal da Mino. Estamos nas principais plataformas de podcast do Brasil e do mundo. Escolha a que for mais confortável e desfrute aí de todo o nosso conteúdo. Meu nome é Johnny Peterson e vamos ao áudio. Vamos falar nesse programa Innovation sobre combinação. Algumas pessoas chamam de combinatibilidade ou combinabilidade, mas no frigir dos ovos é você combinar duas ideias e criar uma ideia nova. São, por exemplo, áreas que nunca pensaram em convergir, elas convergem e gera algo bem bacana. Há muitos e muitos anos atrás, quando eu era secundarista do segundo grau, e estava estudando no vestibular, o professor levou lá para a sala de aula o violão e cantava músicas para a gente decorar os assuntos da aula. Ou seja, ele pegou música que já existia, pegou a didática de dar aula que também já existe, juntou duas ideias e criou algo bem bacana. Que eu até me lembro, há muito tempo atrás, uma música que tem aqui no Nordeste, chama-se Asa Branca, de Luiz Gonzaga, para lembrar de um assunto que era mili, micro, nano, pico, menos 3, menos 6, menos 9, menos 12. Mili, micro, nano, pico, menos 3, menos 6, menos 9, menos 12. Lembro até hoje por conta dessa música. Lembrando que eu não sou um bom cantor, tá? Mas ele fez essa junção e criou um negócio bem bacana. Uma pessoa para mim que é um exemplo nessa parte de combinação é meu sobrinho Pedro, onde ele tem muito boas ideias e junta elas e cria um negócio bem novo. Por exemplo, quando eu fui criar o meu canal, eu pedi ajuda para ele, ele falou: tio João, por que você não pega essa situação com essa situação e cria essa daqui? Foi aí que eu consegui aprender a editar os vídeos, agora junto dentro do podcast, editar meus áudios. Eu tenho certeza que ele está estudando agora para ser engenheiro mecânico, vai ser um grande engenheiro mecânico, porque ele tem muito já tem enraigado lá um profissional jovem sobre essa parte de combinação. Outro exemplo de combinação ainda nessa área didática, que eu vi há muito tempo atrás, foi que um professor, ele tinha uma turma que gostava muito de um desenho japonês, que acho que muitos aqui já devem ter assistido, que é o Dragon Ball. Ele assistia, via que os alunos tinham um interesse muito grande por esse desenho. Então, dentro da disciplina de física, todos os exercícios ele pegava itens dentro do desenho. Uma que ele fez, que ele até me mostrou a prova depois, foi, por exemplo, tem quem assiste Dragon Ball sabe, dentro de uma fase deles que era Dragon Ball Z, eles treinaram numa sala do templo, que um dia equivalia a um ano. Então ele, para ensinar a regra de 3, ele colocou na prova. Goku, quando foi entrar na sala do templo, ele treinou um dia que equivaleu a um ano. O filho dele entrou e passou 3 horas. Quantos dias se passaram? Aí os alunos começaram a utilizar esses elementos e conseguiram fazer a prova, porque ele ensinou também a matemática, mas algo que entreteu os alunos. Ou seja, juntou a didática do ensino com algo que chamava a atenção dos alunos. Essa combinação dessas duas coisas se tornou um negócio bem bacana. Outro exemplo de combinação ainda nessa área didática, que eu vi há muito tempo atrás, foi que um professor, ele tinha uma turma que gostava muito de um desenho japonês, que acho que muitos aqui já devem ter assistido, que é o Dragon Ball. Ele assistia, via que os alunos tinham um interesse muito grande por esse desenho. Então, dentro da disciplina de física, todos os exercícios ele pegava itens dentro do desenho.
Uma que ele fez, que ele até me mostrou a prova depois, foi, por exemplo, tem quem tá assistindo Dragon Ball sabe, dentro numa uma fase deles que era Dragon Ball Z, eles treinaram numa sala do templo, que um dia equivalia a um ano. Então ele, para ensinar a regra de três, ele colocou na prova. Goku, quando foi entrar na sala do templo, ele treinou um dia que equivale a um ano. O filho dele entrou e passou 3 horas. Quantos dias se passaram? Aí os alunos começaram a utilizar esses elementos e conseguiram fazer a prova, porque ele ensinou também a matemática, mas algo que entreteu os alunos. Ou seja, juntou a didática do ensino com algo que chamava a atenção dos alunos. Essa combinação dessas duas coisas tornou um negócio bem bacana. Eu já falei aqui nesse programa sobre programação, que quando eu conheci programação mudou muito minha vida, tanto e na vida profissional, porque a gente começa a criar coisas que não existem. Então, quando eu comecei, até quando eu já era estudante de engenharia de Minas, eu via que tinha como a gente utilizar a programação para áreas, tentar unir duas áreas que elas nunca pensaram até mesmo em se comunicar. Um trabalho acadêmico que eu fiz foi a partir de um resultado que tinha de mecânica de rochas, ele dizia qual é o tipo de método que era para ser usado para fazer aquele tipo de análise. Isso é uma programação que alguns que estiverem escutando podem achar que é básico, mas dentro daquele métier que nós estávamos, não tinha tido alguém que tivesse feito algo meio que semelhante. Tinha softwares que faziam isso, mas depois eu comecei a mostrar que era possível você unir a programação que já existe com a didática da matéria que já existe e criar algo novo. Isso é fantástico você fazer esse tipo de combinação. Um projeto que eu participei, que foi levar a informação do britador até o sistema de controle, tentamos fazer isso diretamente por linguagem de programação, pelo software proprietário, e nunca estávamos conseguindo, sempre estava complicando todo o processo. Entendíamos tudo, mas a solução não estava muito não trivial. Então, aumentamos a equipe e um dos engenheiros teve uma brilhante ideia de dizer, olha, até aqui consegue-se ter um sinal. Com esse resultado de sinal, a gente consegue enviar ele mais para frente e ele muda a característica. Então a gente usa outro tipo de interpretador e aqui chega o resultado. Ou seja, eu nunca ia conseguir fazer direto, como chegamos a essa conclusão. Então, repartindo esse sinal, chegava não tanto com aquela velocidade que a gente queria, mas chegava o resultado. 3 ideias, combinamos 3 ideias e tivemos um resultado prático, que foi ter o sinal do britador dentro da sala de controle. Eu, para criar esses áudios, nossos programas, eu escuto muitos outros podcasters, assisto muitos vídeos no YouTube e eu vejo muito em palestras as pessoas, para chamar a atenção da pessoa que está assistindo, colocar elementos novos. Por exemplo, teve uma certa palestra que eu fui assistir, que o palestrante era mágico. Ele fazia mágica e correlacionava atitudes da pessoa, atitudes do cotidiano profissional, aquelas mágicas que ele estava ensinando. Outra palestra também que eu assisti era utilizando elementos de música, vários tipos de música, vários ritmos e correlacionando com a ocasião. Então, você juntar duas coisas que você acha que nunca elas iam se encontraram numa palestra para fazer você se motivar mais ou aprender alguma coisa. Na empresa que eu trabalhei, tinha uma área que só tinha analista de sistema, só tinha programador. Então o gerente falou, vou contratar alguém da área da execução. E levou um engenheiro de produção. Porque os analistas criavam muitas soluções para os engenheiros de produção. Quando ele colocou uma pessoa que estava usando o sistema para entender, dizendo, ó, eu quero que você saia daqui o melhor entendimento, o melhor escopo. Então, tendo uma pessoa trabalhando naquela área que era o cliente direto, por assim dizer, o escopo começou a sair mais assertivo. O que é que o gerente fez? Ele combinou duas áreas para que o resultado fosse melhor. Quem está ouvindo pode achar que isso é meio óbvio, mas tenho certeza que não é. Às vezes, eu já falei até no áudio anterior, a gente se preocupa muito com o resultado e esquece um pouco dos modos operantes. Então, trazer uma pessoa da área para acompanhar aquela criação de algo que ela vai ser o cliente, é uma das fases que economiza muito dinheiro e muito tempo, por assim dizer. Então, eu podia ficar falando aqui sobre diversos tipos de combinação, mas se você for no Google,
ou até mesmo no YouTube, digitar combinação de ideias, vocês vão ver uma gama de exemplos. Pode ser que tenha até um que você esteja trabalhando, porque várias coisas hoje já foram criadas. Você está pensando uma coisa aqui, outra pessoa já pensou, já é sua solução. Então não perca tempo, vá siga o fluxo da água. Não tente encontrar ele. Vá seguindo que você vai ganhar mais tempo e vai ganhar mais dinheiro, consequentemente vai ser um profissional muito melhor. Como última combinação aqui desse áudio, eu gostaria de falar do podcast, da mineração. Podcast se popularizou bastante a partir de 2010, 2012, ele começou a se popularizar. Então, há uns 2 anos atrás, quando eu comecei a pensar em podcast, eu pesquisei sobre podcast da mineração e não achei nenhum. Tinha um programa ou outro que falava de mineração, mas não um 100% da nossa área. Então eu juntei a ideia do podcast com a área que eu gosto e criei o podcast da mineração, o primeiro podcast desse assunto do Brasil. Então, você que está escutando e pensar, poxa, eu vou pesquisar sobre a minha área e não tiver, convido você a criar um podcast do meio ambiente, um podcast de engenharia de produção, se é que não já existe, mas de podcast só com assuntos que você domine, porque é prazeroso, é muito trabalhoso você criar conteúdo. Mas mais que você estuda, mais você aprende. Conhecimento só faz expandir seu cérebro. É como um CrossFit. Você sempre está fazendo aquele exercício, sempre está melhorando, está ficando mais forte. E cada vez que eu faço um áudio, eu tenho certeza que eu me torno um profissional melhor, porque eu estou ensinando, ou seja, 90% do aprendizado é você ensinar. Então, eu estou fazendo minha parte, estou gostando muito disso, mas dá muito trabalho, gente. Então, quando eu peço para vocês divulgarem, é para a gente continuar com esse trabalho que é gratuito e de qualidade. Outra combinação também de ideias é o Interconnected Mining, onde congresso online já é uma prática há uns 2 anos atrás. Mas de mineração nunca existiu nenhum congresso. Então nós estamos criando o primeiro congresso online de mineração do Brasil, que já tem alcance de outros países. Já tem palestrantes internacionais, toda a nossa grade já está fechada, todas as nossas palestras, os temas e títulos já foram fechados também. Então entre no nosso site, no nosso Instagram, no nosso Facebook, baixe o nosso e-book que está mostrando todos os dados do nosso Interconnected Mining. Lançamos um vídeo agora que foi o do nosso parceiro Alexandre Marinho, da Mining Math. Ele está chamando vocês para participar desse primeiro evento. Então está sendo muito trabalhoso, trabalhamos de manhã até de noite para levar para vocês o melhor que tem em palestras, com profissionais notáveis, profissionais únicos nas suas áreas de atuação. E no conforto do seu lar, basta ter um acesso à internet que você vai conseguir ver toda essa grade por várias vezes, porque a palestra você não deu para ver naquele momento, a palestra vai ficar gravada para você que adquiriu o ingresso para o evento, vai poder assistir, vai poder mandar perguntas para o palestrante. E quando terminar esse evento, eu tenho certeza, pessoal, vocês vão ser um profissional muito melhor, porque vai ser um evento único e transformador. Então, não deixe de acessar o site mininovations.com.br/imxp, seguir nossas contas de Instagram, que é o do podcast da mineração, Mino Mining Innovations, no nosso Facebook, no nosso canal de YouTube, que eu vou começar a movimentar ele de novo, pessoal. Já está um tempinho sem vídeo, mas eu vou começar a colocar novamente, porque como eu falei, o Interconnected Mining está consumindo muito tempo da gente. Temos que dividir entre diversas tarefas, tanto eu, quanto o Carlos e quanto o Dário. Estamos aí suando, mas vamos levar um bom evento para vocês. Muito obrigado por terem escutado esse áudio. Meu nome é Johnny Peterson, engenheiro de Minas, profissional inovador, e lembre-se, mineração pode não ser o futuro, mas não existe futuro sem a mineração.